Olá pessoal, me chamo Maria Aparecida Vieira, sou professora de matemática da Escola Indígena João Alberto Maciel e estamos aqui hoje para gravar nossa primeira videoaula e vamos começar trabalhando área e perímetro de figuras planas. Então, o que é um perímetro? Que expressão é essa que eu uso como perímetro? Então, perímetro é a expressão usada para se referir ao contorno ou à medida das somas dos lados de uma figura plana. Por exemplo, eu tenho aqui este quadro, essa lousa, né? Nessa lousa, vocês podem observar que ele tem um contorno feito de madeira ao redor. Então, perímetro seria o quê? Esse contorno, ele tem uma medida, tanto no comprimento como na largura. Então, a medida desses lados, a soma da medida desses lados, eu posso chamar de perímetro. Perímetro é uma coisa simples, é só lembrar de somar os lados de uma figura, ou o contorno dela. Vamos agora para área. O que é área? A área é a medida de uma superfície. Vamos usar o quadro como exemplo novamente? Eu disse que isso aqui é o contorno da figura. Dentro desse contorno tem um espaço. Então, eu posso chamar esse espaço de área. Então, para calcular esse espaço, essa superfície, precisamos de algumas fórmulas. Algumas fórmulas são usadas em figuras geométricas planas, que também podemos usar no nosso dia a dia. Um pedreiro, ele não precisa dessas fórmulas para descobrir a medida de uma sala, por exemplo, que ele vai utilizar uma cerâmica. Eles têm os seus próprios cálculos, mas se a gente for observar, é o mesmo que a gente usa nessas fórmulas, só porque ele utiliza essas fórmulas mentalmente. Então, vamos conhecer as fórmulas de algumas figuras planas. Vamos começar pelo quadrado. O quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais. Eu tenho este lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. Eles são iguais. O quadrado ele tem os lados iguais. Então, para calcular a área desse quadrado, eu uso essa simples fórmula. A, que é igual a lado ao quadrado. Sempre que tiver um problema envolvendo a área do quadrado, é interessante usar esta fórmula aqui. A área que é igual a L ao quadrado. O retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é uma figura que tem seus lados opostos, paralelos e também iguais. Ou seja, esse lado é paralelo a esse e são iguais. Este lado, que eu chamo de comprimento, é paralelo a esse outro lado, que também é igual. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a largura do retângulo e eu tenho aqui desse lado o comprimento do retângulo. Como eu faço para calcular a área desse retângulo? Eu vou usar essa fórmula. A área, que é igual a base, que é esta, o comprimento, vezes a altura, que é a largura do retângulo. Então, para calcularmos a área do retângulo, eu vou usar a área que é igual a base vezes a altura. Então, vamos dar alguns valores a esses lados, essas figuras, para a gente ter um entendimento melhor? Vamos lá. Começando pelo quadrado. Vou dar números simples. Vou colocar 6 metros. Como os lados são iguais, então todos os lados aqui, eles vão medir 6 metros. E aqui vamos colocar 10 metros e
5 metros. Lembrando que se aqui é 10 metros, aqui também vai ser 10 metros. Se aqui é 5 metros, aqui também vai ser 5 metros. Como vou calcular a área desse quadrado? Lembrando da fórmula a área, que é igual a L ao quadrado, ou seja, a medida dos lados elevado ao quadrado. Então, vou fazer aqui dentro do quadrado mesmo, a área que é igual. Vou fazer aqui com um outro pincel. A área é igual, medida do lado, 6 ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado, 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36 metros quadrados. Lembrando, medida de área sempre tem que vir com esse quadradinho aqui em cima. Coloquei até uns exemplozinhos aqui. Ela é dada sempre por quilômetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 36 metros quadrados. Lembrando que é a medida de área. Vamos para o retângulo. No retângulo eu tenho aqui que a fórmula é igual a base vezes a altura. Eu coloquei esse 10 aqui, mas não tem problema, porque aqui a base vai ser igual a esse outro lado. Então, a área desta figura é igual à base, que é 10, vezes, podemos usar esse sinal como esse, aqui também significa multiplicação. 10 vezes a altura, que é, cadê o valor da altura? 5, né? 5. A área é igual, 10 vezes 5 é igual a 50, não é isso? 50 metros, lembrando sempre da unidade de medida, metros quadrados. E se eu quisesse saber o perímetro dessa figura, como eu ia fazer? Como eu iria fazer? Então, lembrando que perímetro é o quê? A soma ou contorno dos lados de uma figura, não é isso? Então, vamos lá. Perímetro desta figura vai ser igual a quem? A 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou também você poderia fazer 4 vezes 6, já que os lados são iguais, ok? Perímetro que é igual a 6 mais 6, 12. Com mais 6, 18. Com mais 6, 24. 24 metros. Lembrando que perímetro é a unidade de medida usada para perímetro seria comprimento, ok? Então, vamos agora saber o perímetro desse retângulo. Perímetro do retângulo. Lembrando que eu tenho os lados opostos iguais. Então, 5, vamos começar aqui pelo 5. 5 é igual a... Aliás, desculpa, 5 mais 5 desse lado, mais 10 mais 10 do outro lado. Apertar aqui, tá bem pequenininho. Então, perímetro é igual a 5 mais 5, 10. 10 mais 10 é igual a 20. Então, perímetro seria igual a 30 metros. Lembrando que eu poderia fazer também 2 vezes 5 mais 10. Vou botar essa expressãozinha aqui. Perímetro seria igual a 2 vezes 5 mais 10, que daria o mesmo resultado. Ok? Então, vamos dar continuidade, dessa vez usando o triângulo e o trapézio. Como eu faço para calcular a área de um triângulo? Vamos lá? A fórmula? A área, que é igual
a base, eu chamo isso aqui da base do triângulo. Vamos botar um Bzinho aqui de base. Vezes a altura. Vezes a altura dividido por 2. A área que é igual a base vezes a altura dividido por 2. Trapézio. Vamos ao trapézio. Trapézio, podemos observar que aqui tem uma base maior, que eu vou chamar de Bzão. E aqui tem uma base menor, que eu chamo de Bzinho. Vamos nomear. E a altura. Para calcular a área desse trapézio, eu vou usar a área, que é igual a base maior mais base menor, vou botar um parêntese, vezes a altura dividido por 2. Vamos botar uns números aqui também para fazermos uns exemplos para entender melhor. Então vamos lá. Vou colocar números fáceis. Vou colocar 4 aqui nesta altura. Vou colocar com um vermelho. 4 centímetros. E a base eu vou colocar 8 centímetros. Para calcular a área, vamos fazer o seguinte. A área, que é igual base, quem é o valor da base? 8 centímetros. Vezes, quem é o valor da altura? 4. Dividido por 2. A área é igual 8 vezes 4, que é igual a 32. 32 dividido por 2. Então, vou puxar aqui. A área vai ser igual 32 dividido por 2 é igual a 16 centímetros quadrados. Lembrando sempre da unidade medida de área. Vamos para o trapézio. Vamos colocar aqui 5 centímetros na base menor, 10 centímetros na base maior. Vamos botar 3 para a altura. 3 centímetros. Vamos substituir os valores? A área eu vou fazer aqui, vamos ver se vai dar para visualizar. A área é igual. Quem é a base maior? A base maior é igual a 10. Mais base menor, que é igual a 5. Vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, a área vai ser igual. 10 mais 5, 15, né? 15 vezes 3 é igual a 45, dividido por 2. A área é igual 45 dividido por 2 é igual a 20. Então, a área é igual a 22,5 centímetros quadrados. Ok, gente? Até aqui. Agora vamos descobrir o cálculo, a fórmula para cálculo da área do losango e do paralelogramo. O losango, eu tenho o quê? Eu tenho uma diagonal maior, que eu chamo de Dzão, e uma diagonal menor, que eu chamo de Dzinho. Então, para calcular a área desse losango, eu faço a área é igual
AD maior vezes D menor dividido por 2. Exemplo. Vamos supor que esse Dzão meça 6 centímetros. E esse D menor, 3 centímetros. Então, vamos calcular a área desse losango. A área é igual a 6, que é diagonal maior, vezes diagonal menor, que é 3, dividido por 2. Então, vamos apagar aqui esse D, botar para cá. A área é igual a 6 vezes 3 é igual a 18, dividido para 2. 18 dividido para 2 vai ser igual a 9. 9 centímetros quadrados. Lembrando sempre da unidade de medida de área. Agora nós vamos para o paralelogramo. O paralelogramo, assim como o retângulo, ele tem lados opostos paralelos. Eu tenho o comprimento aqui, vou chamar da base, vou chamar de B. E essa altura, que é a altura, então a gente vai usar a mesma fórmula que usamos para o retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Colocando um exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui 10 metros. Aqui eu vou colocar 8 metros. Então, a área vai ser igual a 10 não, 8, que é a base, vezes a altura, que é 10. Então, a área vai ser igual a 8 vezes 10, que é igual a 80 metros quadrados. Muito bem, vamos a um exemplo. Aqui diz o seguinte, nesse problema. Um campo de futebol possui 75 metros de largura e 105 metros de comprimento. Qual a área e o perímetro desse campo de futebol? Um campo de futebol, ele tem o formato de um retângulo, né? Então vamos desenhar a figura para facilitar nosso cálculo. Ele diz que o comprimento, que é esse lado, a base, mede 105 metros. Esse outro lado, que é a largura, mede 75 metros. Ele quer saber a área e o perímetro desse campo. Vamos descobrir primeiro a área. Como eu faço para calcular a área de um retângulo? Eu uso o quê? A área, que é igual a base vezes a altura. Quem é a base? 105. Vezes a altura, que é igual a 75. Então, a área vai ser igual a 105 vezes 35. Aliás, desculpa, 75. Vamos calcular aqui, vou pegar um pedacinho do quadro. Vamos calcular quanto é 75 vezes 105. 5 vezes 5, 25, não é isso? Vai o 2. 5 vezes 0, 0, baixa o 2. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 5, 35. Vai o 3. 7 vezes 0 é 0, baixa o 3. 7 vezes 1, 7.
Somando, aqui nós temos 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 8. E baixa o 7. Então, a resposta é 7.875 metros quadrados. Então, a área desse campo de futebol vai ser igual a 7.875 metros quadrados. Vamos agora para o perímetro. Perímetro vai ser igual a quanto? 75, vamos fazer essa formulazinha, né? Podemos fazer assim, 105 mais, lembrando que tem lados iguais, 105 mais 75 mais 75. Então, o perímetro vai ser igual 105 mais 105 é igual a 210. Mais 75 mais 75, 150. Então, o perímetro vai ser igual 210 mais 150 é igual a 360 metros. Ok, gente? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês, o aprendizado. Sempre estejam pesquisando em livros que vocês têm em casa, na internet também, exercícios envolvendo a área e o perímetro de problemas, né, de figuras planas, ok? Então, até a próxima e bons estudos!